Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Como Educar os Filhos. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Não existe um manual sobre como educar os filhos. Até seria muito bom se houvesse, não é? Quando eles nascem, juntamente com eles nascem os pais. Como saber lidar com o desafio de educar os nossos filhos? Esta é a proposta do programa de hoje, que recebe aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Sandra Borba, divulgadora do Espiritismo. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigado. Alegria de estar aqui. Satisfação, Sandra. E também Alírio de Cerqueira, divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui. Para conversar sobre esse tema que é tão instigante, tem uma frase muito curiosa que uma amiga ouviu de uma mãe que estava ali naquele momento, recebendo o seu filho, e ela dizia o seguinte: quando nasce um filho, nascem os pais. Como aprender a educar os filhos, Sandra? Parece ser tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Costumamos dizer em nossas palestras que há 3 coisas muito difíceis no mundo. Todas as 3 começam com a letra E. A primeira é evoluir, porque evoluir é muito complicado, exige muito esforço, muita transformação íntima. A segunda é educar, porque não tem manual, não tem fórmula. A terceira é emagrecer, mas isso aí é um problema que a gente, com a educação, resolve, né? E de fato é verdade, educar é muito difícil. Por quê? Porque filho não vem com manual, como você lembrar muito bem. O Isamitiba, escritor brasileiro, terapeuta, enfim, ele diz que sempre os pais pedem a ele uma fórmula, um jeito, um manual. E a resposta dele é muito simples: cada filho é um manual. Ou seja, o que serve para um não serve para outro. E o processo de educação é um processo de mão dupla. Ninguém educa ninguém, a gente se educa. Então, por isso, a frase da pessoa foi correta, o pensamento está correto. Então, quando nasce o filho, aí nasce o pai, nasce a mãe. E nós complementaríamos dizendo que quando nasce o segundo filho, nasce outro pai, nasce outra mãe. O terceiro, o quarto e assim por diante, porque cada filho é uma experiência absolutamente diferenciada. Então, educar é um processo de tateamento, onde a gente vai ensaiando e errando, e a gente vai aprendendo, a gente também vai se transformando. Daí a dificuldade, mas por outro lado, daí também a grandeza, da experiência. Costumo dizer que a experiência da maternidade é uma experiência desafiadora, instigante, plena e profundamente difícil, mas a gente vai aprendendo e só o processo é que vai realmente nos ajudar a encontrar os verdadeiros caminhos. Ô Alírio, nessa encarnação a gente não consegue ser mãe, mas pai sim, não é? Como é que a gente pode trabalhar o amor no processo da educação dos nossos filhos? Sobretudo aprendendo a amar. E o Livro dos Espíritos há uma questão que diz que a função da família é nós aprendermos a nos amar como irmãos. Nós somos espíritos milenares e muitas vezes erramos, criamos inimizades, e é na família que nós vamos fazer esse aprendizado. E o maior educador de todos os tempos, ele diz assim: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então ele nos dá não uma fórmula, porque não existe fórmula de educar, mas ele dá a maneira. Sermos aprendizes e exercitarmos, sobretudo, a mansidão e a humildade, para que nós possamos nos educar, educando nossos filhos. Pois é, o que o Alírio está falando, Sandra, a gente recorda Jesus nos recomendando o amor do Pai, o amor de Deus para conosco, para com seus filhos. Será que nós estamos sabendo efetivamente amar aos nossos filhos? Hoje a gente entende que há
muitas variações da interpretação nesse sentido de amorosidade, né? Porque muitas vezes a gente entende que amar, ou algumas pessoas podem entender que amar é deixar, por exemplo, o filho fazer o que ele quer, né? Ou então é proteger demais o filho, é criar uma rede de proteção que de repente não estimula a autonomia. Um amigo nosso, outro comunicador espírita, o nosso querido Rossandro Klinger, lá das terras paraibanas, costuma dizer que ele é do tempo, né? Ele foi criado no tempo em que os pais não queriam ser amados. Eles queriam educar os filhos no sentido do respeito e da dignidade. Então, muitas vezes a gente usa a expressão eu amo meu filho, porque eu amo, eu passo a mão na cabeça, porque eu amo, eu perdoo tudo. E a gente não pode esquecer que Jesus, o nosso Alírio lembra muito bem, falou da mansuetude e da humildade, mas Jesus corrigiu, né? Então é importante lembrar que o processo educativo envolve também os processos corretivos, que não significa, né, que sejam processos que violentem a criatura, não é esse o caminho. Mas o processo é difícil exatamente porque que nós lidamos com a nossa imaturidade, nós lidamos com as nossas resistências, tanto das resistências dos nossos filhos quanto nossas, né? E principalmente quanto ao hábito que às vezes está enraizado em nós de tentar repetir coisas. Então a gente quer repetir com os filhos a criação que a gente teve, ou então a gente quer fazer o oposto e a gente termina usando, vamos dizer assim, modelos, né, que não se adequam realmente a um momento atual. Então esse amor tem que ser, como usou a expressão muito lúcida, Pestalozzi, nosso grande, né, mestre Pestalozzi, que dizia em relação a ele mesmo, quanto ao seu filho Jacobo, ele dizia, eu precisava ter um amor mais vidente. O que é amor vidente? O amor que ama, mas que corrige, que vê o defeito, que localiza o equívoco para, vamos dizer assim, consertar, para arrumar. Será que nós estamos sabendo consertar, arrumar, Lírio? Porque a família vive uma verdadeira crise. Até que ponto nós não estamos deseducando ao invés de educar? É verdade, porque nós saímos de uma educação autoritária do passado para uma educação permissiva, conforme a Sandra estava dizendo. Os pais confundem amor com permissividade. E é muito importante lembrar uma fala de Jesus que ele coloca, seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então nós criamos um mal quando nós somos permissivos, passamos a mão na cabeça do filho quando é para que digamos não com muita naturalidade, não autoritário, sem dizer por que não do passado, mas o não explicando, refletindo juntos, conversando, dialogando com os filhos. É isso que a humanidade está pedindo nesse momento. E o que tem acontecido é aquilo que Joana de Ângeles fala nas suas obras. Muitos órfãos de pais vivos. Os pais, muitas vezes ocupados em simplesmente ganhar dinheiro para, segundo eles, darem aos seus filhos aquilo que eles não tiveram, do ponto de vista material. Esquecendo que o que melhor podemos dar aos nossos filhos não é o material, mas é, sobretudo, essa atenção, esse carinho, esse conviver com limites, mas, sobretudo, com um profundo amor que vai sendo exercitado no dia a dia. Estamos conversando sobre esse tema tão importante que é a educação, com o Alírio, com a Sandra. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos para continuar conversando sobre a educação dos nossos filhos, já colocando como o Espiritismo pode colaborar nesse processo. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da educação dos nossos filhos. Sandra, tem uma pergunta muito simples para você. Qual é a contribuição do Espiritismo nesse processo de educação dos nossos filhos? Olha, a contribuição é imensa, né? Então a gente teria muito tempo para falar em relação a isso, os argumentos, né? Mas assim, bem rapidamente, né? Então nós vamos lembrar, primeiramente, a visão que o Espiritismo nos traz acerca da função regenerativa da família,
Né? Então, a família, ela tem, sob a ótica espírita, a função regenerativa. O que significa dizer que nós vemos a família para além das funções comuns que se atribuem à família, né? A função econômica, sexual, cultural, educacional. Então, a gente tem também essa função regenerativa. O que significa isso é que nós recebemos, na condição de filhos, afetos e desafetos, né? Aqueles que retornam ao nosso convívio para a consolidação das afeições, espíritos afins, mas também espíritos que reencarnam no nosso lar na condição de filhos para o devido reajuste. Então essa é a primeira grande iluminação que a doutrina espírita nos apresenta em relação à educação. O segundo ponto importantíssimo é que o Livro dos Espíritos nos coloca de modo muito acertado. Paternidade e maternidade são missões, né? Lembrando que isso está no século XIX, né? Mas Kardec perguntou e está lá a resposta. Não é só a maternidade que é uma missão, a paternidade igualmente. Mas nós gostaríamos de nos remeter ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma belíssima página assinada por Santo Agostinho, quando ele nos apresenta sob o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, né? A grande responsabilidade dos pais, que o Espiritismo vai nos auxiliar. Observar, porque nós geralmente nos envolvemos tanto afetivamente que muitas vezes não temos o discernimento. Cabe aos pais, Santo Agostinho coloca muito bem, observar desde cedo. Não é um espírito imortal? Não está ali trazendo o seu patrimônio na forma de aptidões, interesses, inclinações, temperamento e caráter? Então cabe aos pais espíritas observar aquele espírito que ali está. Para quê? Para inibir aqueles hábitos trazidos, aqueles instintos negativos, fazendo como? Fazendo o estímulo, né? Trabalhando os aspectos positivos através de novas experiências, porque conforme, novamente, o Livro dos Espíritos, questão 383, é a pergunta por excelência dos pais dos evangelizadores, é o período propício para o desenvolvimento de um trabalho educativo, de formação de novos hábitos saudáveis, pela condição do espírito naquele momento de plasticidade, né, de receber as melhores influências. Então o Espiritismo lança luzes sobre isso para nos apresentar, então, um grande caminho que é essa educação. Perfeito. Alírio, e com relação à questão do diálogo, como é que o diálogo pode colaborar na educação dos filhos? O diálogo é fundamental. Por quê? Nós falávamos agora há pouco da educação autoritária do passado, em que não havia diálogo. Os pais colocavam que tinha que ser assim e não havia nenhuma conversa. Era uma educação que funcionava até certo ponto, mas era muito focada na proibição, em coibir os filhos. Saímos desse passado para vir para uma tendência do ser humano de andar por extremos. Hoje há um pseudo-diálogo. Por quê? Os pais logo falam sim para se livrar do filho, no sentido da insistência natural dos filhos. E o que acontece? Nós temos um movimento permissivo que não educa. Então o equilíbrio está no meio entre o autoritarismo do passado e a permissividade desse momento. A colaboração. Os pais têm um objetivo de colaborar. O labor é do filho, mas o pai e a mãe colaboram na educação dos filhos. E o diálogo é um instrumento por excelência nessa colaboração. Na primeira infância, por incapacidade da criança de abstração, o diálogo é limitado. Mas a partir da segunda infância, a partir dos 7, 8 anos, ela já tem uma capacidade de se explicar por que é não, por que é assim, por que certas coisas nós podemos, mas não convém, por que outras podemos e convém que nós façamos. E, sobretudo, na adolescência, uma educação sem diálogo vai gerar revoltas, vai gerar uma série de transtornos na relação pais e filhos. Pelo que o Alírio fala, Sandra, a questão da educação é de uma responsabilidade compartilhada, não é? É compartilhada, né? Porque no processo de educação dos filhos, nós nos educamos também, né? Então é um processo de mão dupla.
E o Alírio coloca muito bem. O modelo atual de permissividade, em especial, por uma espécie de compensação. Os pais muito fora, a mãe muito fora. Então, de repente, vamos compensar os filhos com coisas materiais, imaginando de modo equivocado que o fato de dar materialmente vai resultar na obediência, na aceitação da orientação dada, que nem sempre é verdadeiro. Nesse sentido, como lidar com as facilidades, inclusive da tecnologia hoje tão em moda? Olha, a tecnologia ela não pode ser vista como uma grande vilã. Na verdade, como em muitos outros casos, o grande problema é o abuso. E é o uso equivocado. Então, o uso equivocado ou o abuso, isso faz com que, de repente, os pais, para se livrarem, como o Maneiro colocou, antigamente era cala a boca, fica no teu canto, tá de castigo. Agora é toma o tablet, pega o celular, liga o computador. Então, é importante que a gente retome, e isso é uma necessidade premente nos dias atuais, que é o sentido da convivência. Nós estamos perdendo a convivência. Um dia desse, tive a curiosidade de olhar numa praça de alimentação de shopping, as pessoas sentadas em torno da mesa, mas cada um no seu celular, cada uma com o seu grupo de WhatsApp e assim por diante. Está sendo cada vez mais comum, mais comum. Então nós estamos perdendo essa convivência. E já se sabe por N estudos, que a família, ela é a formadora da personalidade moral. É ela quem vai dar as bases da educação emocional da criança. Nesse sentido, não tem como. Pois é, nesse sentido, o Alírio, como é que o evangelho no lar pode colaborar? É muito importante, uma ferramenta, por quê? No evangelho no lar, os pais podem fazer um trabalho, sobretudo, educativo. No movimento espírita ainda temos aquela ideia de que o evangelho é quase que um ritual, com prece de abertura, uma leitura, a leitura do evangelho, um comentário e um encerramento. É mais do então, que necessariamente, ele deve ser um momento em que a família se reúne para conversar sobre a própria família, a própria dinâmica familiar. Uma das nossas obras sobre família, saúde das relações familiares, nós falamos sobre uma reunião de harmonização familiar que acontece, a sugestão que seja depois do Evangelho no lar. Aliás, durante, faz-se o Evangelho, naturalmente, e depois uma conversa entre os pais com seus filhos, para que nós possamos, nesse diálogo, fazer um trabalho de harmonia da família. Perfeito. Estamos conversando com Alírio de Cerqueira, com Sandra Borba, a respeito desse assunto tão importante que é a educação dos nossos filhos. A gente vai para um breve intervalo, vamos voltar depois no terceiro bloco já para responder as suas perguntas. Faça suas sugestões, escreva para nós, assista a esse e os outros programas também do Entre Dois Mundos, da FEB TV, no canal Gotas de Luz. Vai ser sempre uma satisfação contar com a sua companhia. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da educação dos nossos filhos. Agora vamos responder as suas perguntas. Alírio de Cerqueira, a Clara, por e-mail, ela pergunta o seguinte: tenho dificuldades de dizer eu te amo aos meus filhos. Como posso mudar isso? Isso vem de situações que nós vivemos na nossa própria infância. A educação, como nós falamos no passado, era uma educação focada na repressão. Os pais, poucos aqueles que colocavam seus filhos no colo, que falavam eu te amo. E hoje, pela própria conjuntura da vida, quase que se exige isso. Então, o que nós orientamos em nossos seminários, tudo mais, em cursos e consultório também, que se faça exercícios. Por quê? É muito trabalhoso nós sairmos de uma educação castradora para vir para uma educação focada no amor. Então nós sugerimos que o pai, a mãe, façam primeiro um trabalho consigo mesmo, visualizando o filho, falando com ele, conversando com ele em pensamento primeiro.
E depois de fazer isso em pensamento, aí, num momento bem natural, colocar o filho no colo, acariciar e dizer eu te amo. No primeiro momento, pode sair até um pouco artificial aquele eu te amo, porque o hábito ainda não foi instalado. E como o hábito não foi instalado, parece que nós estamos sendo falsos, superficiais. Mas com o passar do tempo, que o hábito vai sendo instalado e realmente for sentido pela pessoa, logo em seguida ela vai cada vez mais ter maior naturalidade e vai dizer eu te amo com muita facilidade no futuro. Lourdes Maria, de Unai, Minas Gerais, Sandra, pergunta: na educação dos filhos, a mãe tem mais responsabilidade que o pai? Essencialmente não. Paternidade e maternidade são missões. Agora, talvez do ponto de vista cultural, a própria questão histórica, e segundo alguns estudiosos, como a Líria e outros, a figura da mãe é uma figura arquetípica. E aí isso talvez dê essa percepção. Agora, com certeza, até historicamente, a gente tem vivenciado essa experiência de uma presença mais marcante da mãe, o que não desmerece e, muito pelo contrário, chama a atenção para a igual responsabilidade do pai na formação do caráter, na condução, enfim, em todo o processo educativo dos filhos. Sandra, ainda contigo, a Maria Cláudia de São José dos Campos, de São Paulo, pergunta: como educar os filhos com relação à orientação sexual? Principalmente o diálogo, que já foi bem focado aqui pelo nosso Alírio, O diálogo, a ausência de uma visão preconceituosa, de julgamento, orientar sob, vamos dizer assim, as luzes das próprias visões que o Espiritismo nos apresenta, como Emmanuel nos apresenta, Educação, controle, responsabilidade, compromisso, para que os nossos filhos saiam desse padrão que está aí de promiscuidade, de libertinagem, Agora, em relação às próprias opções, por exemplo, dos filhos, muitas vezes os pais têm dificuldade de lidar, em especial com a questão da homossexualidade, da opção homoafetiva. Mais uma vez, é o quê? É o diálogo, é o respeito, companheirismo e principalmente essa atitude dialógica que foi colocada aqui já tantas e tantas vezes, lembrando que diálogo não é um falar, o outro falar, mas é o processo de abertura à compreensão do modo de ser, de sentir e de estar do outro. Ok, Ana Beatriz Silva, por e-mail, Alírio: qual a orientação aos pais espíritas quando o adolescente se recusa a frequentar a casa espírita, mesmo tendo ido durante toda a sua infância? Principalmente por meio do diálogo, conversar com o adolescente para que ele sinta o quão importante é a frequência no centro espírita. Porque não é simplesmente ir para uma aula de evangelização da mocidade, mas estar num ambiente onde ele possa, naquele momento, estar em sintonia com o seu anjo de guarda, com mais intensidade, os benfeitores espirituais, com o próprio Cristo. E, claro, não é que isso não possa ser feito no lar ou em outro ambiente, mas no centro espírita é um ambiente propício para isso. E o que é muito importante é que os pais jamais imponham isso ao filho, porque o adolescente, se impuser, ele pode ir até forçado, mas ele não vai estar presente psíquica e emocionalmente. Então, cabe uma conversa e uma persuasão, porque é mais comum os pais nessa fase simplesmente, não quer ir, então tá bom. Larga a mão. Larga a mão, porque é mais fácil, mais cômodo, Porque educar dá trabalho, e nem sempre os pais querem ter trabalho. É um desafio grande, né, Sandra? Nossa. A Cristina Turri, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ela contextualiza aqui a questão das facilidades, da televisão, do computador, das mídias, da internet, enfim, não é? Como os pais devem agir para educar sem cair na mesmice dos velhos sermões? Em relação à tecnologia, em relação à televisão, enfim, em relação a toda a vida midiática que as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens vivem, é necessário estimularmos uma postura crítica. Então, a gente não vai acabar com a televisão, não vai destruir as redes sociais. Agora, é preciso dialogar e, principalmente, estimular uma atitude crítica
da própria criança desde cedo, para mostrar quanto tempo ela está permanecendo ali assistindo, né? Aquilo que ela está recebendo, qual é o valor que aquilo está passando, o tipo de mensagem, se aquilo está influenciando o seu comportamento. Então é preciso estimular o que a gente diz, o leitor crítico, o telespectador crítico e o usuário das redes sociais, né, crítico também. E os pais devem acompanhar isso? Os pais devem acompanhar. Nós vivemos perigos, estão aí, né, as grandes preocupações vinculadas a jogos infantis estranhos, né? Mensagens para os nossos adolescentes de estímulo à autodestruição. Então, claro que os pais, eles têm que acompanhar. Agora, não é, como o nosso amigo colocou, apenas dizer não ou sim só. Então, é sempre necessário uma atitude o quê? De dialogicidade, mas de criticidade. Agora, há outras coisas importantes que a gente gostaria de situar, em especial na educação dos filhos, nesses dias. Não percamos de forma alguma a beleza, a riqueza da convivência. Momentos juntos, pipoca, a pessoa fazer uma sessão de cinema com pipoca. Lá em casa a gente faz, né? Junta tudinho para assistir besterol, uma maravilha. Mas é o aconchego, o estar junto, acampamento, vamos acampar. Em casa mesmo, no jardim, no terraço, e assim vai. Né? O piquenique, o acolhimento de amigos. Então, essa convivência de coração a coração, para a gente, né, não se arrepender posteriormente, né, de termos entregue os nossos filhos à vida midiática, eletrônica, em detrimento da riqueza da convivência. A educação é um processo, né, que realmente acaba nos elevando espiritualmente, né? É um desafio muito grande. Sandra, muito obrigado pela participação. Nós é que agradecemos. Obrigado também, Anílio, pela participação. Nós que agradecemos. E agradecemos aí a sua colaboração, as perguntas, as sugestões que você fez. Continue participando e esteja conosco no próximo Entre Dois Mundos. Até lá.